Olavo de Carvalho, parte 71. Texto sobre ciência. Bom dia, professor. Bom dia, menino. Tudo bem com você? Bom dia, pessoal. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Então hoje a gente vai para a leitura, professor, de alguns textos. São deixa eu ver aqui. Quantos textos ele escreveu sobre isso? Três textos, teacher, sobre a ciência. O primeiro é Ciência contra a Razão. O senhor escreveu no Diário de Comércio no dia 7 de janeiro de 2009. Posso ler? Sim, senhor. Tenha preferência. Fique à vontade, professor. Bom, então vamos lá. Aquilo que hoje se chama orgulhosamente de ciência, pretendendo-se com isso designar a instância última e suprema no julgamento de todas as questões públicas e privadas, nem é uma entidade univocamente reconhecível, nem muito menos um conhecimento que tenha em si o seu próprio fundamento. A possibilidade da existência de algo como a ciência repousa numa variedade de pressupostos que nem podem ser eles próprios submetidos a teste científico, nem muito menos fornecem qualquer base racional para dar à dita ciência a autoridade da última palavra. Não só nas questões gerais da existência humana, gente, mas até mesmo no domínio próprio, no domínio especializado de cada área científica em particular, tá certo? Só para dar um exemplo elementar, sem as palavras sim e não, nenhum raciocínio lógico é possível, porra. Nenhuma ciência pode nos dizer o que significam. Toda a lógica formal baseia-se nessas duas palavras. E a própria lógica formal não pode defini-las, tá certo? Qualquer definição lógico-formal que se ofereça para elas será sempre puramente tautológica, gente. Nada dizendo em si mesma e baseando, enfim, toda a sua compreensão no apelo à experiência pessoal do ouvinte ou leitor. Se dizemos, por exemplo, que o sentido de sim é a anuência, concordância, aceitação, etc., nada podemos afirmar, exceto que dizer sim é dizer sim, porra. Do mesmo modo, o não pode ser definido como rejeição, impugnação, etc., pela simples razão de que o sentido dessas palavras consiste precisamente em dizer não, ok? O único significado possível da palavra sim é o da responsabilidade moral integral que uma pessoa assume ao declarar alguma coisa. Essa responsabilidade, por sua vez, subdivide-se em graus que vão desde a disposição absoluta de morrer, pelo que se diz, até a mera aceitação provisória de uma hipótese para fins de argumentação, portanto também de refutação, tá certo? O mesmo acontece com o não, ok? Não há como definir essas palavras senão mediante o apelo à responsabilidade pessoal, tal como aparece no autoconhecimento subjetivo. Isso quer dizer simplesmente que todo o emprego puramente lógico-formal desses termos, amputado de sua raiz na experiência moral humana, é apenas um uso convencional e hipotético que não permite distinguir-se, no fim das contas, o sim quer dizer sim ou o não. E o não quer dizer não ou sim, Fenômeno idêntico acontece com inúmeros outros termos usados no raciocínio científico, como, por exemplo, igualdade, diferença, causa, relação e tutti quanti. Nenhuma ciência, gente, pode definir esses termos, e também não o pode a metodologia científica se tomar como pressuposto a validade do conhecimento científico, em vez de fundamentá-lo desde suas raízes, tá certo? Podemos, é claro, fixar significados lógico-formais para essas palavras, bem como para muitas outras, mas somente como um recorte convencional operado em cima daquilo que elas significam na experiência humana responsável.
Também não teria sentido, gente, imaginar que essa dificuldade afeta apenas a expressão do conhecimento científico em palavras, e não a substância mesma desse conhecimento, né? Ou os termos usuais da linguagem científica expressam o conteúdo mesmo e a própria estrutura do conhecimento científico, ou este último é em si um conhecimento indizível e místico, cuja tradução em palavras permanece sempre externa, aproximativa e imperfeita, porra. Bem, gente, em suma, o conhecimento científico, e mais ainda aquilo que hoje se entende popularmente como tal, é uma subdivisão especializada da capacidade racional geral e tem nela o seu fundamento, não podendo julgá-la por seus próprios critérios, tá certo? O que aqui se entende como razão não se resume também às capacidades usuais da linguagem coerente e do cálculo, pois ambas essas capacidades também não passam de especializações de uma capacidade mais básica, hein? A razão é, em primeiro lugar, a capacidade de abrir-se imaginativamente ao campo inteiro da experiência real e virtual como uma totalidade e de contrastar essa totalidade com a dimensão de infinitude que a transcende imensuravelmente. O finito e o infinito são as primeiras categorias da razão. E não me refiro aos equivalentes matemáticos desses termos, que são apenas as traduções deles para um domínio especializado, tá certo? Dessa primeira distinção, gente, surgem inúmeras outras, como a inclusão e a exclusão, limitado e ilimitado, permanências e mudança, substância e acidente e assim por diante, Sem essa imensa rede de distinções e inclusões que constitui a estrutura básica da razão, o método científico seria um nada, porra. É ainda mais estúpido imaginar que, uma vez formado historicamente, o método científico se tornou independente da razão e pode prescindir dela ou julgá-la segundo seus próprios critérios, cacete. É a razão e não o método científico que confere sentido ao próprio discurso científico, o qual, por sua vez, não pode dar conta dela no mais mínimo que seja. A ciência, gente, não pode jamais ser a autoridade última em nenhum assunto, exceto dentro dos limites que a razão lhe preserva, tá certo? Limites estes que, por sua vez, continuam sujeitos à crítica racional, a qualquer momento, e em qualquer circunstância do processo científico, ok? Muito bem. O objeto da razão é a experiência humana tomada na sua totalidade indistinta, só limitada pelo senso da infinitude. O objeto da ciência é um recorte operado convencionalmente dentro dessa totalidade. Recorte cuja validade não pode ser senão relativa e provisória, condicionada sempre à crítica segundo as categorias gerais da razão que transcende infinitamente não só o domínio de cada ciência em particular, mas o de todas em conjunto. Afinal, como se constitui uma ciência, gente? Supõe-se que determinado grupo de fenômenos obedece a certas constantes, e em seguida se recortam as mostras dentro desse mesmo grupo para averiguar, tá certo? Muitas observações, experiências e medições, se as coisas se passam como previsto na hipótese inicial, não é isso? Repetida a operação um certo número de vezes, gente, busca-se articular os seus resultados num discurso lógico-dedutivo, estruturando a realidade das experiências na forma de uma demonstração lógica, evidenciando, ao menos idealmente, a racionalidade do real. Tudo isso é impossível sem as categorias da razão, obtidas não desta ou daquela experiência científica, nem de todas em conjunto, mas do próprio senso da experiência humana com a totalidade ilimitada, tá certo? A experiência humana, pessoal, tomada como totalidade ilimitada, é a mais básica das realidades, ao passo que o objeto de cada ciência é uma construção hipotética, tá certo?
erigida dentro de um recorte mais ou menos convencional dessa totalidade. Essa construção nada vale se amputada do fundo, desde o qual se constituiu. O apego à autoridade da ciência, tal como hoje se vê na maior parte dos debates públicos, não é senão a busca de uma proteção fetichista, gente, socialmente aprovada, contra as responsabilidades do uso da razão. Bem, para concluir, o mais evidente sintoma disso é a facilidade, a trafega e saltitante mudança de canal com que os porta-vozes da ciência transitam das atenuações relativistas e desconstrucionistas, para as quais todos os discursos são válidos de algum modo, às proclamações absolutistas de fatos científicos, imunes a toda discussão, tão sagrados que seus contestadores devem ser excluídos do meio universitário e expostos à execração pública. Gente, o culto da ciência começa na ignorância do que seja a razão e culmina no apelo explícito à autoridade do irracional. Muito bem, terminei. Obrigado, professor. Esse texto do senhor é bem técnico, né? Mas basicamente definiu perfeitamente o atual estado das coisas. Hoje a ciência é impositiva, né? Não pode falar contra ela. E esse princípio é exatamente contra o princípio do método científico. Mas vamos lá. Qual é o próximo? Muito bem. Sonhando com a teoria final. Diário do Comércio, 2 de dezembro de 2012. A prova lógica perfeita independe das paixões e veleidades humanas, independe de testemunhas, independe até da existência de seres humanos. Impõe-se com a impessoalidade dos terremotos e dos ciclos planetários. Mas os terremotos e os ciclos planetários são, na escala do universo, acontecimentos limitados. Infinitamente acima deles, a prova lógica perfeita impõe-se com a autoridade absoluta da vontade divina. Aquele que dispõe de uma prova lógica perfeita pode aceitar a discordância como um fato, não como um direito. Em última instância, explicará toda divergência como fruto da ignorância ou da perversão e, mais dia menos dia, desejará suprimi-la pela doutrinação ou pela força. Felizmente, provas lógicas perfeitas só existem no domínio puramente ideal. Não dizem respeito às realidades do mundo. Mesmo a ciência mais exata admite que o seu reino não é o das verdades definitivas, mas o das probabilidades e incertezas. Isso não impede, no entanto, que muitos cientistas continuem sonhando com a teoria final, a explicação unificada e cabal da natureza e de tudo quanto existe dentro dela, o que inclui necessariamente o ser humano com todos os seus pensamentos, desejos, emoções, crenças e valores. Os devotos desse ideal, quando falam dele, apressam-se em reconhecer que ainda estamos longe de alcançá-lo. E a aparente modéstia dessa confissão esconde a fé inabalável de que ele será alcançado. Inclui também o esquecimento de que no passado houve quem acreditasse piamente já tê-lo alcançado, já possuir ao menos em linhas gerais os princípios fundantes da natureza inteira e estar capacitado, portanto, a aplicá-los a todos os domínios do conhecimento e da ação, modelando por eles a sociedade, as leis, a cultura, a educação e a mente humana. Em nenhum destes casos,
Em nenhum destes casos, a fundamentação chegava ao final de uma prova lógica perfeita. Incluía sempre alguns pressupostos não provados, às vezes incongruentes ou incompreensíveis. Mas, em todo caso, comparada com o restante das opiniões em circulação, a teoria geral precisa ser o que mais se aproxima de uma prova lógica perfeita, tornando difícil aos seus porta-vozes resistir à tentação de arrogar-se a autoridade ilimitada de um mandamento divino, sufocando toda a oposição como irracional e anticientífica. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Ops, pra lá. Abre. Abriu. Muito bem, continuando. Isso aconteceu pelo menos 3 vezes na história. A primeira foi quando Sir Isaac Newton, tendo obtido sucesso em deduzir de princípios mecânicos alguns fenômenos da natureza, fez votos de que em breve se pudesse explicar pelos mesmos princípios, todos os demais fenômenos. O desenvolvimento posterior das ciências mostrou que o sonho era impossível. Mas no século XVIII, à medida que o prestígio de Sir Isaac se espalhava pela Europa, este sonho foi tomado como realidade consumada e se consagrou em doutrina obrigatória sob o nome de mecanismo. Logo, o mecanismo transfigurou-se em projeto de reforma social e começou a cortar cabeças, inclusive as de alguns mecanicistas insatisfeitos com as consequências políticas da doutrina. Anos atrás, escrevi umas linhas sobre os danos que o mecanicismo trouxe ao mundo e fui acusado numa lista de discussões entre professores de lógica de querer refutar Newton, o que sugere que, ao menos no Brasil, é possível ser professor de lógica sem ter aprendido a ler. A segunda vez foi quando a doutrina evolucionista de Charles Darwin, mal publicada, e embora não fosse nem mesmo uma teoria de tudo, e sim apenas uma explicação abrangente da variedade dos seres vivos, foi aplaudida como chave geral da história humana e fundamento científico, tanto da guerra de raças quanto da luta de classes. Adotada com ligeiras modificações pelos 2 regimes totalitários que disputavam o poder no mundo no início do século XX, serviu de fundamento ideológico à matança organizada de uns 200 milhões de seres humanos. A terceira, que se estremecia à segunda, foi a proclamação do marxismo como suprema explicação científica da evolução histórica. E no dizer de Jean-Paul Sartre, abre aspas, a filosofia insuperável do nosso tempo, fecha aspas. Deu no que deu. Nos 3 casos, é inócua a tentativa piedosa de cavar um fosso intransponível entre o núcleo puramente científico dessas teorias e os seus efeitos históricos sociais maléficos, atribuindo estes últimos exclusivamente à distorção ideológica superveniente e à contaminação da pseudociência. Teorias científicas não descem prontas do céu das ideias puras. Todas trazem, no fundo, algum elemento ideológico, por discreto e indesejado que seja, o qual, cedo ou tarde, acaba por subir à superfície da história, como as paixões rejeitadas sobem do inconsciente e acabam por engolfar a personalidade. Newton não concebeu sua teoria gravitacional só para explicar determinados fatos da natureza, embora ela ainda seja ensinada assim à população ginasiana,
mas como parte de um projeto abrangente de destruir o cristianismo trinitário e substituí-lo por uma religião da unidade absoluta, de inspiração esotérica. É preciso ser muito sonso para não notar isso. Aí, ao alcance da ambição totalitária subjacente. Darwin e Marx foram bem mais explícitos quanto às consequências previsíveis das suas teorias. O primeiro aceitou o genocídio como um fato normal da natureza. O segundo, como um instrumento indispensável para a instauração do paraíso socialista. A deleitação utópica com que tantos cientistas sonham com a teoria final e se esmeram em aprimorar os instrumentos lógicos para fundamentá-la, não parece, nesse sentido, ser um prenúncio de dias melhores para a espécie humana. Fim da leitura desta parte, professor. Bem, então vamos lá para a última parte da leitura desse tópico sobre a ciência, né? Lembrando que eu escrevi este artigo no Diário do Comércio no dia 20 de fevereiro de 2009. E o título é Por que eu não sou um fã de Charles Darwin? Vamos lá. As festividades bilionárias em comemoração aos 200 anos de nascimento de Charles Darwin tornam momentaneamente visíveis alguns fatos essenciais da vida e da obra desse homem de ciência. Desde logo, Darwin não inventou a teoria da evolução, encontrou-a pronta, sob forma de doutrina esotérica, na obra do seu próprio avô, Erasmus Darwin, e como hipótese científica em menções inumeráveis espalhada nos livros de Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Goethe, entre outros. Tudo o que fez foi arriscar uma nova explicação para essa teoria, gente. E a explicação estava errada. Ninguém mais entre os autoproclamados discípulos de Darwin acredita em seleção natural, tá certo? A teoria da moda, o chamado neodarwinismo, proclama que, em vez de uma seleção misteriosa orientada ao melhoramento das espécies, tudo o que houve foram mudanças aleatórias, né? Bem, que eu saiba, o mero acaso é precisamente o contrário de uma regularidade fundada em lei natural, racionalmente expressível, né? O darwinismo é uma ideia escorregadia e proteiforme, com a qual não se pode discutir seriamente. Tão logo espremido contra a parede por uma nova objeção, ele não se defende, muda de identidade e sai cantando vitória, né? Muitas teorias idolatradas pelos modernos fazem isso, mas o darwinismo é a única que teve a cara de pau, gente, de transformar-se na sua contrária e continuar proclamando que ainda é a mesma, né? Todos os celebrantes do ritual darwinismo, neodarwinistas inclusos, rejeitam como pseudocientífica a teoria do design inteligente. Mas quem inventou essa teoria foi o próprio quem inventou essa teoria foi o próprio Charles Darwin, né? E isso fica muito claro, gente, nos parágrafos finais de A Origem das Espécies, que na minha remota adolescência li de cabo a rabo, com um enorme encantamento, e que fez de mim um darwinista fanático, a ponto de colocar o retrato do autor na parede do meu quarto, rodeado de dinossauros, né? Só agora compreendo que é um deles. Agora, graças à amabilidade de um leitor, tomei conhecimento dos estudos desenvolvidos por John Angus Campbell sobre a retórica das ciências. Ele estuda os livros científicos sob o ponto de vista da sua estratégia de persuasão. Num vídeo fascinante, pessoal, demonstra que o design inteligente não é apenas um complemento final da teoria darwinista, mas a sua premissa fundamental, espalhada discretamente por todo o edifício argumentativo
de A Origem das Espécies. O design inteligente é, portanto, a única parcela da teoria darwiniana que ainda tem defensores, e esses são os piores inimigos do darwinismo. Né? É certamente um paradoxo que o inventor de uma explicação falsa para uma teoria pré-existente seja celebrado como criador dessa teoria. Porém, um paradoxo ainda maior é que a premissa fundante da argumentação darwiniana seja repelida como a negação mesma do darwinismo. Puramente farsesco, no entanto, é o esforço para camuflar a ideologia genocida que está embutida na própria lógica interna da teoria da evolução. Quando os apologistas do cientista britânico admitem a contragosto que a evolução foi usada para legitimar o racismo e os assassinatos em massa, eles o fazem com monstruosa hipocrisia, gente. O darwinismo é genocida em si mesmo desde a própria raiz. Não teve de ser deformado por discípulos infiéis para tornar-se algo que não era, tá certo? Leiam esses parágrafos de Charles Darwin e digam com honestidade se o racismo e a apologia no genocídio tiveram de ser enxertados a posteriori numa teoria inocente. Atenção, então, para os parágrafos do texto. Leia esse parágrafo aqui, menino. Pois não, professor. Em algum período futuro, não muito distante, se medido em séculos, as raças civilizadas do homem vão certamente exterminar e substituir as raças selvagens em todo o mundo. Nossa, você escreveu, professor? Pois é. Ao mesmo tempo, os macacos antropomorfos serão sem dúvidas exterminados. A distância entre o homem e seus parceiros inferiores será maior, pois mediará entre o homem num estado ainda mais civilizado. Esperamos... eu errei aqui, professor. Errou ele de novo, porra. E presta atenção. Deu. A distância entre o homem e seus parceiros inferiores será maior, pois medirá entre o homem num estado ainda mais civilizado, esperamos, do que o caucasiano, e algum macaco tão baixo quanto o babuíno, em vez de, como agora, entre o negro ou o australiano e o gorila. Nossa, onde está escrito isso? Deixa eu ver. A nota de rodapé diz que é Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, 1986. Pois é. Agora imagine durante as eleições americanas, hein? A campanha de John McCain proclamar Barack Hussein Obama ainda mais próximo do gorila que o candidato republicano, hein? Tem mais, hein? Olha só. Lê aí. Olhando o mundo numa data não muito distante, que incontável número de raças inferiores terá sido eliminada pelas raças civilizadas mais altas. Isso está escrito em Charles Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, parte 1, 1897. Então, tá vendo? E para completar, ó, um apelo explícito à liquidação dos indesejáveis. Lê aí, menino. Entre os selvagens, os fracos de corpo ou mente são logo eliminados, e os sobreviventes geralmente exibem um vigoroso estado de saúde. Nós, civilizados por nosso lado, fazemos o melhor que podemos para deter o processo de eliminação. Construímos asilos para os imbecis, os aleijados e os doentes. Instituímos leis para proteger os pobres e nossos médicos empenham o máximo das suas habilidades para salvar a vida de cada um até o último momento. Assim, os membros fracos da sociedade civilizada propagam a sua espécie.
ninguém que tenha observado a criação de animais domésticos porá em dúvida que isso deve ser altamente prejudicial à raça humana. É surpreendente ver o quão rapidamente a falta de cuidados ou os cuidados erroneamente conduzidos levam à degenerescência de uma raça doméstica. Mas, exceto no caso do próprio ser humano, ninguém jamais foi ignorante ao ponto de permitir que seus piores animais se reproduzissem. Cacete, velho. Certo, tá vendo? Esse pessoal aí, marxista, comunista, eles adoram Marx, né? Tá escrito isso daqui em Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Também, mesma da primeira frase, primeiro parágrafo, em 1896. Segue daí então, professor, acabaram os textos. Pessoal, anote bem. Eu não sou contra a hipótese evolucionista, tá certo? Do que tenho observado até hoje, devo concluir que sou o único ser humano no meu círculo de relações próximas e distantes que não tem a menor ideia de se a evolução aconteceu ou não aconteceu, porra. Todo mundo tem alguma crença a respeito, tá certo? E parece disposto a matar e morrer por ela, hein? Bem, eu não tenho nenhuma, hein? No entanto, minha abstinência de opiniões a respeito de uma questão que considero insolúvel não me proíbe de notar a absurdidade das opiniões que tenham alguma, hein? Há muito tempo já compreendi que os cientistas são ainda menos dignos de confiança do que os políticos, porra. E os paradoxos da fama de Charles Darwin não fazem senão confirmá-lo. Já que você leu as notas, lê essa notinha aqui, menino. Tá, professor. Vamos lá. Abre aspas aqui, tá? É um texto do próprio professor Olavo, que ele escreveu no Globo no dia 26 de junho de 2004. E se chama Impostura Darwinista. Você pode encontrar esse texto no www.olavodecarvalho.org/semana/040626 globo.htm, tá bom, pessoal? Vamos lá. Mas um darwinista clamado contra a violência das religiões, o cientista inglês Richard Dawkins declarou à revista Veja, de 23 de junho de 2004, que o mundo jamais teria paz se todas as religiões fossem abolidas. Ele é a imagem mais completa e perfeita da impostura intelectual. O evolucionismo foi o pai do comunismo e do nazismo. Todas as guerras de religião desde o começo do mundo, somadas, não mataram senão uma fração minúscula do número de vítimas que esses regimes fizeram em poucas décadas. Mesmo levando em conta a diferença populacional entre as épocas, a desproporção é assustadora. Fecha aspas aí, então, para o que o senhor escreveu, professor. Pode seguir. Meus instintos malignos impelem-me a pegar os darwinistas pela goela e perguntar-lhes por que tanta onda em torno de Charles Darwin, hein? Inventou o design inteligente, ele, que vocês odeiam, e a seleção natural, que dizem que é falsa. Ele é autor das duas, tá? Pregou abertamente o racismo e o genocídio, que dizem abominar. Para celebrá-lo, vocês têm de criar do nada um personagem fictício, que é o contrário do que foi historicamente. Não vê que tudo isso é uma palhaçada, porra? Pois é. Terminamos a leitura aqui, menino. Muito bem. Obrigado, professor, novamente por mais um compartilhamento. Obrigado. Então, vamos descansar um pouquinho que daqui a pouco tem mais. Tá bom, pessoal? Até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Se quiserem aí ter acesso às leituras anteriores, vá até a barra da playlist. No mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, tá bom? Do professor Olavo de Carvalho. Um abraço e até daqui a pouco.